O capítulo de hoje, então, é o capítulo 42, que se chama Evangelho no Ambiente Rural. Então, a gente lembrando, né, que eles foram descansar daquele trabalho da casa da Dona Isabel, mostrando que no campo os espíritos também podem aproveitar e refazer energias, né? E naquele capítulo anterior, que era o capítulo Entre Árvores, que foi aquele que aconteceu aquele episódio. Além da gente aprender com relação a isso, né, esse tempo que eles têm também de necessidade de refazimento, foi aquele episódio do acidente do cavalo lá do burrinho, né, que deu um coice naquele senhor que ele tinha maltratado o animal. E mostrou também para a gente que a espiritualidade, apesar de ser um ambiente rural, um ambiente distante da movimentação da cidade, né? Tanto na parte dos encarnados quanto dos desencarnados, mostrou muito claramente para a gente o quanto que existe um plano espiritual ativo também ali no ambiente rural. E que a gente muitas vezes não pensa nisso, né? Mas existe um responsável, inclusive por aquela estrada rural, que foi inclusive o que das pessoas ali dos superiores perguntaram para esse guarda, né, da rodovia lá da estrada rural. O porquê que tinha acontecido aquilo, aquele acidente poderia ter sido evitado ou não. E aí ele explicou que ele tentou de todas as maneiras, mas que o senhorzinho lá, né, que era um pai de família, trabalhador e tudo mais, mas ele era extremamente bruto. Ele perdia a paciência e maltratava o animal. E foi uma consequência natural, né, do próprio animal acabar devolvendo. Oi, Karen, boa noite, tudo bem? E aí, então, depois desse episódio, o que agora a gente vai entrar, então, no capítulo 42. Então, começa o capítulo já falando assim, imediatamente após aquele episódio, lembrando também que eles estão no final do dia, né, no crepúsculo ali. Então, logo após aquele episódio, apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, que era esse que a gente acabou de falar, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador, com delicadeza. Então, existia um chefe daquele ambiente rural, daqueles trabalhadores espirituais do ambiente rural, que, olha agora, ele está fazendo uma pergunta para o Aniceto, mostrando para a gente que existem hierarquias em todos os níveis e ele, com trabalhadores, inclusive, trabalhadores cristãos, né, envolvidos com um bom trabalho. Ele era o chefe e o Aniceto ainda, muito provavelmente, é alguém que está superior a ele, porque ele está pedindo uma orientação, ou pelo menos que é do mesmo nível, ele está pedindo agora para o Aniceto, nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros, alguma das lições evangélicas ainda hoje? Então, olha que legal que esse chefe ali dele está pedindo. Que o Aniceto faça alguns comentários sobre estudo de evangelho com relação, talvez, ao que tenha acontecido, ou simplesmente uma oração em conjunto ali, né, com aproveitamento para estudar o próprio evangelho de Jesus. E aí Aniceto aqueceu precioso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Então todo mundo, na verdade, até gostou da ideia e estava numa expectativa para ver. Então o Aniceto poder partilhar com eles aquele momento de oração. Foi inesperado tudo aquilo que aconteceu. O Aniceto e o André Luiz e o Vicente estavam descansando em um canto ali, né, da área rural, mas foram atraídos pelo acidente e acabaram ajudando no local e agora pediram para o Aniceto fazer um estudo de evangelho, ou pelo menos alguns comentários evangélicos sobre naquele momento. E aí o André Luiz, olha o que ele descreve quando o Aniceto então concordou e ia começar a fazer isso. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldade de identificar. Então, olha isso, trouxeram um livro para o Aniceto. E o André Luiz, de pronto, identificou que livro era esse, né? Era um exemplar do Evangelho,
que Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição do momento. Eu acho importante fazer um comentário aqui sobre isso, pelo seguinte: tem muita gente que menospreza o estudo da Bíblia, né? Ou por conta de inúmeros fatores, talvez por uma educação ou uma vida que o evangelho foi banalizado, ou foi um exemplo mal dado com relação a como ser uma referência do evangelho ou não. Mas o fato é que tem muitas pessoas que colocam o evangelho para um segundo plano. Existe inclusive uma tendência em vários grupos espiritistas, até dentro do espiritismo. Não estou falando que isso faz parte do espiritismo, mas existe uma tendência equivocada de algumas pessoas de se afastarem de Jesus e focarem demais nas comunicações mediúnicas, no fenômeno e muita coisa que é encantadora no espiritismo, mas acabam se achando demais e se esquecendo do quanto Jesus é a referência, do quanto o evangelho para a gente ainda é e sempre vai ser uma referência. Então isso fica muito claro. Agora, porque no plano espiritual, eles também estão usando o evangelho, a Bíblia, para estudar. E olha quem que está fazendo esse estudo, o Aniceto, que é uma pessoa já de um nível mais elevado ali, inclusive no plano espiritual. E aí ele entra, então, o início do estudo do Evangelho, da Bíblia que trouxeram ali para ele. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Então, e aqui só voltando a uma questão, né? O Aniceto pegou o Evangelho e já foi direto num local onde ele sabia que provavelmente tinha um assunto que ele queria falar sobre, que tinha relação com o local ou o fato ocorrido. Então ele abriu, e envolto por uma luz muito grande, quer dizer, a concentração dele fez com que ele acabasse se conectando com essas fontes sublimes, e inclusive pela fronte dele, houve profundo silêncio naquele momento de reflexão do Aniceto, sozinho ainda. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era aspecto imponente e calmo na natureza. Então estava todo mundo em silêncio, só o Aniceto lendo a mensagem que ele tinha escolhido. Um rebanho bovino acercava-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Olha esse detalhe que o André Luiz está falando. Entre os espíritos ali trabalhadores já existia um respeito e um silêncio pelo movimento. Mas o que o André Luiz agora está falando para a gente é que os animais ao redor também, de alguma maneira, foram atraídos para essa vibração, para esse magnetismo que o Aniceto estava emanando nesse estudo de evangelho ali naquele momento. Então, olha isso, um rebanho bovino acercava-se de nós, chegou perto deles. Para os encarnados, imaginem, era um grupo de boi que estava chegando num cantinho. Que importância que tem isso? Nenhuma, aparentemente, para quem está passando e vendo um, um rebanho de bois ali, perto talvez de uma árvore ou de uma cerca, ou da própria estrada. Mas espiritualmente, está bem claro que o André Luiz falou que eles se achegaram do grupo dos espíritos, atraídos por esse magnetismo. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe. Olha isso. Vieram outros que não estavam tão perto ali. E as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. Imagina o que é a cena que estava acontecendo ali, né? A natureza espiritual e material, né? Envolvida na mesma sintonia ali que o Aniceto estava promovendo. E que era um estudo de evangelho. A única voz que toava leve e branda era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida de um ouro líquido do poente. Então, ele está descrevendo aquele pôr do sol lindo, maravilhoso, aquela sensação que envolvia, inclusive, a vibração de todos, inclusive dos animais. Excetuada
A rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Então, André Luiz se lembrou até daqueles locais do nosso lar que ele descreveu, né? Que eram muito bem cuidados, a harmonia, a vibração e tudo mais. E aí Aniceto, então, descreve o que ele estava querendo ler para eles, né? Que trecho do evangelho que ele resolveu escolher. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da carta aos Romanos, da epístola aos Romanos. Então, Romanos capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, nos lembrando que é Paulo escrevendo a carta aos Romanos, falando agora então sobre isso. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são considerados os filhos de Deus? Né? Os mais próximos, a imagem e semelhança, somos nós. A criatura, a natureza. Ele vai explicar melhor para a gente já isso daí, porque muitas vezes ler versículo não é tão fácil a gente interpretar. E é por isso que muitas vezes é bom um grupo de pessoas que são mais letradas, estudadas, para poder passar para a gente isso. Então o Aniceto vai ler e ele depois vai explicar o que para ele significa e o que tem de relação com tudo aquilo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não é fácil ler o Evangelho, não é fácil ouvir versículos que Paulo muitas vezes quis, porque isso tem relação com a forma de falar na época, com a língua que foi escrita e tudo mais. Mas quando a gente se dedica ao estudo sério do Evangelho e busca as fontes seguras disso tudo, as coisas começam a fazer sentido. E o que está falando aqui? Parece que está falando, Paulo está falando sobre a criação, sobre os filhos de Deus que somos nós, mas esperando de alguma maneira que nós façamos alguma coisa pela criação, pela natureza, e falando que tudo ficou um pouco sujeito à vaidade, né? Mas que Deus ainda tem a esperança na humanidade, que o dia que se libertar dessa corrupção, dessa vaidade, desse egoísmo, vão estar mais livres para a glória que os filhos de Deus têm para receber. Resumidamente, eu estou falando sobre esse versículo porque eu já li o capítulo. Mas vamos ver o que o Aniceto tem a nos dizer de lição sobre tudo isso. Em seguida, então, ele leu e em seguida refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Então, mais uma coisa que chama a atenção da gente, né? Quando a gente se reúne, quando a gente faz uma oração preparatória, se sintoniza, a gente pode até não saber muito bem o que a gente está buscando, mas às vezes a gente sente alguma inspiração, algumas ideias, algumas coisas que nos favorecem a interpretar melhor. E da onde vem isso? Da espiritualidade, certo? Mas agora aqui também está deixando claro para a gente que o Aniceto, no plano espiritual, se concentrou e recebeu inspiração do mais alto ainda, para poder passar isso. Então é isso, com evidente inspiração. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Então, o capítulo, desde o capítulo anterior, e mais um ainda para trás, né, está nos mostrando a importância da natureza. No capítulo anterior, mostrou uma reação da própria natureza quando alguém acaba desrespeitando, né, os seres dessa natureza. E aí, agora, Aniceto vai falar, primeiro de tudo, que nós louvemos ao amor e à sabedoria de nosso Pai pelas bênçãos do campo. Exaltemos o soberano Espírito da vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade. O apóstolo da gentilidade aqui é Paulo, né? Como eu falei,
é o autor da carta aos Romanos. Então aqui ele está falando, inclusive, ponderemos na palavra de Paulo. Então o que Paulo quis dizer nesses versículos com relação ao que nós estamos aqui vivenciando? Para extrair-lhe o conteúdo divino. Então, apesar da gente não entender muitas vezes numa primeira lida, em repetidas leituras talvez a gente entenda, mas muitas vezes com a ajuda externa a gente começa a desvendar um conteúdo divino em algo que muitas vezes para a gente não faria sentido. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação. Então, olha isso, está falando de uma espera que existe por parte da natureza com relação a nós, os seres humanos. Como lidar com ela? Como desfrutar da natureza com respeito e aproveitando e agradecendo essa bênção que Deus nos deu, sem violentar, sem deteriorar, sem fazer o que muitas vezes ainda a gente ainda infelizmente vê, que é um desrespeito com tudo que a gente tem, né, à nossa disposição. O homem acha que é dono da terra e faz da terra ou da natureza que tem na terra o que ele quiser. Mas a gente vê também as consequências do que a natureza acaba dando de troco, não por punição, mas para reequilibrar, né, esses abusos que são feitos aí, promovendo um desequilíbrio nela própria. Então, olha o que está falando aqui. A natureza, né? Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não vive somente em ardente expectação, mas está aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Então, é o que fala ali na carta, naquele trecho de Paulo, né? Falando que a criatura espera do Filho de Deus algo em benefício dela, né? Então, existe uma força natural que a gente não enxerga, mas ela é clara se a gente for sentir, perceber, né? E ela está esperando, de alguma maneira, uma compreensão de nós, que somos os seres inteligentes que habitam essa terra. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta. Olha isso, Deus também tem esperança em nós. Quem são os seres escravizados na crosta? Senão nós mesmos que estamos aqui ainda aprisionados para aprender, para evoluir. E os outros seres da criação, todos de alguma maneira estão aqui aprisionados, momentaneamente, né? Mas Deus tem esperança na libertação de todos esses seres escravizados aqui, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Então, quando o homem começar a entender e dar a liberdade às criaturas, ou respeitar a própria natureza, Deus vai começar a verificar igualmente a nossa própria liberdade. Enquanto a gente age achando que está dono do pedaço, a gente está vendo que a gente está cada vez mais dependente de certas necessidades que nosso corpo nos exige, a gente vai lá e pum, tira da natureza, abusa da natureza, corta árvore, mata animal, come animal de maneira desregrada, parece que num movimento compulsivo mesmo às vezes, sem equilíbrio. E é isso que está dizendo aqui. O dia que o homem começar a dar a liberdade à própria natureza e conviver com ela em harmonia, nós vamos estar adquirindo a nossa própria liberdade também. Conheço-vos de perto os sacrifícios. Olha o que você está falando agora para eles, os trabalhadores ali daquele local. Eu conheço de perto o sacrifício de vocês que estão aqui trabalhando na natureza, no campo. Abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre.
O Aniceto, o André Luiz e o Vicente vieram da colônia espiritual, fazer algum trabalho e aprender. Mas ele está agora se dirigindo aos que ficam constantemente aqui na Terra lutando por isso, trabalhando por nós, trabalhando pela Terra. Então, ele conhece de perto o sacrifício desses seres que nós não estamos vendo. O trabalho deles é incessante e é de muito sacrifício para poder nos ajudar a sermos seres que se entendem, né, como filhos de Deus e que, na verdade, lidam com todo o resto como sendo da criação também de nosso Pai. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quando eu li esse trecho, eu me lembrei, porque o Aniceto está falando o quanto é difícil trabalhar com nós aqui, os seres encarnados. E se vocês se lembram, no prefácio desse livro dos Mensageiros, tem uma frase que fala justamente isso. O dia que a gente prestar atenção no trabalho de um Aniceto, do próprio Aniceto, vai reconhecer o quanto é difícil o plano espiritual ajudar a nós, os encarnados. Por quê? Porque nós ainda estamos mergulhados nisso que está falando aqui, ó, as ilusões da ganância de ordem material. E a grande maioria de todos nós, de alguma maneira, tem algum desequilíbrio num setor ou de outro do materialismo. O materialismo entende-se tudo, que é algum tipo de necessidade daqui que a nossa matéria exige. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? Então, olha isso. O Aniceto agora está citando quantas vezes a ajuda do plano espiritual é também usada como exploração para os negócios terrestres. O que é a exploração dos negócios terrestres para conseguir algo da espiritualidade dessa ordem material, né? Da ganância? É aquele que procura uma oração, ou procura um centro espírita, ou procura um terreno de umbanda, seja lá o que for. Para pedir ajuda para os espíritos para dar certo esse negócio, para que eu consiga isso, para que eu consiga aquilo, para que eu tenha mais dinheiro, ou para que eu consiga aquela pessoa, ou para que eu consiga outra pessoa, que eu queira que aquela pessoa seja prejudicada porque eu quero subir no emprego e ele está tomando o meu lugar ou ele está me atrapalhando. Isso é procurar ajuda do plano espiritual para conseguir resolver problemas do nosso egoísmo, da nossa ganância, do materialismo que ainda está enraizado em todos nós. Então, quantas vezes o auxílio da espiritualidade é exploração de nós, os encarnados, para conseguir coisas que não são sublimes. A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Então agora está falando especificamente daqueles que trabalham no plano rural, daqueles que têm, na verdade, uma grande missão aqui na Terra de produzir alimento para a humanidade. Porque quem trabalha nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, o que está fazendo? Plantando e criando animais que são, na verdade, tudo para ser revertido para alimento, para nossa sobrevivência. Mas a maioria desses cultivadores da terra, tudo exige sem nada oferecer. Quer dizer, só quer tirar daquele pedaço de terra. Não quer retribuir aquela bênção daquele pedaço de terra para Deus, com alguma preservação, com algum cuidado, com algum equilíbrio, com a preservação, por exemplo, de uma fonte, de uma nascente de água. Não, eu preciso plantar cana aqui. Passa por cima de tudo e vai plantando. Então, essa mensagem aqui de hoje vai falar principalmente isso, o respeito à natureza. E aí ele segue ainda falando, né? Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos,
em pequenos moleques de pão, carne e vinho. Olha isso. Então, é claro que aqui está falando de uma grande maioria. Nós não podemos generalizar também, porque existem inúmeros cultivadores que têm já esse respeito pela terra ou pela própria criação divina. Mas a grande maioria, olha como ele fala, são moleques que querem só pão, carne e vinho. Só querem coisa ou para ficar rico ou para viver uma vida de orgias alimentares ou seja lá qual outro tipo de sensação que o corpo possa fornecer. Absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorosa, amorável e generosa. Então a gente começa a pensar, lendo tudo isso, né? Até nos exageros na nossa mesa. Para que ter demais? Para que sobrar? Se é sobrado e se não vai para o lixo, vai para outra boca, tudo bem. Mas existe uma necessidade da gente refletir, né, no necessário. É necessário? Ou é o supérfluo? Ou é o exagero? Porque tudo aquilo que eu botei na minha mesa, de alguma maneira, foi tirado de tudo isso que a gente está vendo aqui. Foi produzido às custas desses abusos que esses produtores fazem em cima da própria natureza. Então abre margem aqui nesse capítulo de hoje para a gente pensar muita coisa, abrir um leque de possibilidades de reflexão. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias. Então, a grande maioria desses produtores fazem todo esse tipo de desrespeito, desequilíbrio, e de certa forma nós muitas vezes somos coniventes com isso se a gente estimula, né, esse consumismo desenfreado, né, de alimentação, ou seja lá do que for. Pode ser também em relação a roupas que são produzidas com peles de animal. A gente sabe que isso vem mudando também. Mas existe uma preocupação, se a gente for começar a olhar a base de tudo que a gente consome, da onde vem, como é produzido, né? Quem produz, de que maneira que está fazendo isso? Então, e a grande maioria comete todos esses tipos de abusos. E fala, né, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, do que pelo espírito de amor e utilidade. A maioria é movido pela ambição, pelo desejo de ficar rico e não de alimentar cada vez mais pessoas. Porque se a maioria tivesse preocupado em alimentar cada vez mais pessoas, não tinha a fome acontecendo no mundo da maneira que está acontecendo. A exemplo da gente pega e vê o absurdo que acontece em alguns setores aqui do nosso planeta, que são pessoas que morrem por falta de comida, enquanto em outros locais as comidas são jogadas no lixo por conta desse esbanjamento. Então, e esses produtores são movidos por isso, pela ganância, e não pelo amor e a utilidade daquela produção. Mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Agora, a gente está falando aqui, trazendo a realidade, né, o que acontece. Só que na maioria, nós estamos aqui como cristãos, espíritas cristãos, estudando referências de espíritos mais evoluídos que nos trazem, além das realidades, a maneira de se lidar. Porque se a gente vai num assunto como esse, numa conversa social aqui de encarnados, a maioria vai começar com isso e descambar para acusações. Somente falar mal cada vez mais daqueles que fazem isso e que aqueles têm que pagar por isso, que têm que sofrer as consequências
que tem que sofrer na vida, Deus tem que castigar, mas não. Nós não estamos num ambiente social comum de uma festa onde as pessoas bebem e falam essas coisas. Nós estamos num ambiente de espíritos evoluídos que vêm aqui na Terra para ajudar a todos nós, a qualquer um de nós. Então vamos ver daqui para frente o que o Aniceto agora discorreu sobre uma realidade. E o que ele começa já falando? Ó, mas também estes são infelizes, servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Então, para essas pessoas, ou para todos nós, né, que nos enquadramos de alguma maneira nessa conduta, de alguma maneira a gente está ainda agindo dessa maneira. Então, aquilo que está sendo construído dentro desses parâmetros é ruína para nós mesmos. É ruína para eles que fazem. Dependendo do grau de desequilíbrio e de afronta à natureza, é maior o sofrimento que já vai ser uma consequência natural daquela escolha. A exemplo do que aconteceu com aquele senhorzinho no capítulo passado. Desrespeitou, abusou, maltratou o animal ainda primitivo, um animal ainda muito animalizado, né? Vamos dizer assim, dá o troco no mesmo nível. E a gente viu no capítulo passado também que esses animais, quando são bem tratados, também respondem com aprendizado, com amor, com carinho, com dedicação a nós, os seres humanos. E então aqui está falando agora da natureza da mesma maneira. Da maneira que nós tratamos a natureza, nós vamos, infelizmente, ter uma reação natural a essa nossa ação. E se for boa, vai ser boa. E se for ruim, vai ser ruim. Então a gente não precisa desejar o mal para essas pessoas, porque, infelizmente, elas já são sofredoras por si só, porque já estão aprisionadas nessa forma de ter necessidades que são pautadas nisso, nessas coisas do mundo material. Então, essas pessoas traçam uma riqueza mentirosa, quer dizer, acham que aquilo é ser rico. Mas com o tempo, a gente vai vendo que essa riqueza não é a verdadeira. E do lado de lá, as coisas ficam mais claras ainda, né? Que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Então, agora ele está extrapolando para outros setores, né? Os seres humanos na área do plantio, na área do governo, da política, na área do comércio. Então, ó, desenvolvem o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Então, quando na economia alguns abusam e querem muito para si, falta para outros. Então, começa a dar margem para a miséria. Então, se a gente for analisar, por que tem gente que passa fome? Porque tem gente pegando muito para si. E não se preocupando em poder dividir de alguma maneira com os outros. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Então, é uma consequência natural para todos esses nossos desvios, esses nossos equívocos, essas nossas ilusões. É ilusão. Mais tarde, todos que estão vivenciando uma ilusão acordarão. E aí acordarão no meio de todo esse desequilíbrio, né? Esse ódio, como ele fala, porque quem lesa gera ódio para si e no plano espiritual, muitas vezes, acaba colhendo já imediatamente a consequência desse ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos. Olha agora o que o Aniceto está falando. Falou do que fazem de errado e agora ele está falando, é para eles. Então, os espíritos, o Aniceto e a espiritualidade que está ali conversando com o Aniceto, ele está falando, é para eles, os nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os nossos olhos. Então, a espiritualidade, eles não olham só pelos que sofrem, eles olham também pelos que causam o sofrimento.
Porque todos são sofredores. Uns estão sofrendo agora e os outros sofrerão mais tarde. Então é para eles que devemos voltar igualmente os nossos olhos, com o espírito de tolerância e fraternidade. Olha como isso muda tudo. Porque quando a gente identifica um erro muito grande de alguém, de um político, por exemplo, o que a grande maioria das vezes a gente vê são pessoas condenando e desejando o mal para aquela pessoa. Ninguém está olhando aquela pessoa com tolerância e fraternidade, porque se a gente lembrar que eles são irmãos da gente, e que se eles estão fazendo tanto absurdo, eles são os que vão sofrer as maiores consequências trágicas mais para frente, aquele que tiver amor vai começar a se sensibilizar com isso. Ajudemo-los ainda. Agora. Opa, peraí, perdão que eu passei muito rápido aqui. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Então, o nosso Pai também está esperando eles, a regeneração deles também. Vai demorar bastante? Pode ser. Pode ser que não, pode ser que eles, de algum momento, mudem a trajetória de vida completamente. A exemplo do próprio Paulo de Tarso, que no começo da vida dele matava e perseguia cristãos. E de repente ele percebeu que ele estava totalmente errado. E muda a trajetória de vida dele a ponto de deixar quase que a maior parte do que nós temos no Evangelho escrito por ele. Então, se não fosse pela renovação dele, a gente não tinha muita coisa como essa que nós estamos estudando agora. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Então, agora ele está falando, voltando à questão da natureza. O homem está lesando a natureza. Vamos prestar atenção nessa necessidade da natureza, sim, que o homem ainda está abusando, mas igualmente vamos cuidar do homem. Pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos, quer dizer, não esqueçamos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem. Quem é que pode assegurar que não estava fazendo igual na encarnação passada? Né? A gente não lembra. Então, e com certeza, em algum momento do nosso passado, se a gente melhora a cada encarnação, mesmo que seja devagar, mas se a gente está num progresso, imaginem, e hoje a gente identifica os nossos problemas, imagina o que a gente já não fez nas encarnações passadas. Então, que nós tenhamos paciência, né? E que nós tenhamos compaixão, principalmente, para esses que estão nessas piores condições, que são escravos da corrupção, em cujas fileiras nós permanecíamos ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Então, qual que é o trabalho deles e qual que é o trabalho nosso? Acordar, tanto aos nossos defeitos, aos nossos problemas, quanto a, de alguma maneira, ajudar a essas pessoas a enxergar. Não é impondo, não é batendo, não é condenando. Às vezes as pessoas só enxergam quando a gente mostra com carinho, com amor mesmo. Porque se a gente... Violência gera violência. É assim, se são pessoas violentas, se você vem com violência, você só aumenta isso. Agora, o amor, a gentileza gera cada vez mais gentileza. E aí ele ainda segue, ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Então Deus não deixa de olhar por nenhum dos seres da criação dele. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos,
relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Então, que nós tenhamos daqui para frente também uma consciência com relação a essa. Hoje, graças a Deus, a humanidade já está vivenciando uma preocupação, né, com a sustentabilidade, com a preservação muito maior do que quando esse livro foi escrito. A gente não tem dúvida disso. Mas ainda é necessário que cada vez mais despertem cidadãos que tenham esses olhos voltados para isso, para serem mais pessoas a batalhar nessa mesma direção. E lembrem disso o que essa lição nos mostrou. Batalhar não entendam por imposição, violência, agressão. Batalhar é com exemplo de gentileza, de amor, exemplo do cuidado com a natureza. Às vezes você não precisa falar para ninguém como lidar com a natureza. É lidando com a natureza que essas pessoas observam. É tirar um lixo do caminho, da rua, botando num cesto. É plantando, é cuidando de uma plantinha, de uma praça pública, seja lá do que for. São inúmeras as maneiras da gente dar exemplo de respeito à natureza ou de tentativa de retribuir ao tanto que ela nos dá. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Então, olha o que ele está falando aqui agora, porque assim, ó, toda vez que um encarnado, que um ser encarna, ele leva muito a sério essa necessidade da aquisição do nitrogênio. Ele está falando de química básica aqui para a gente pelo seguinte, porque o nitrogênio é a fonte de tudo o que o ser humano praticamente precisa para a sua sobrevivência. O nitrogênio é fonte para fazer proteína, para fazer ácidos nucleicos. Quer dizer, sem o nitrogênio que a gente adquire através da nossa alimentação, a gente não sobreviveria. E é por isso que a gente tem a necessidade de comer. Só que olha o que ele está falando. O homem, quando encarna, ele leva muito longe a essa necessidade de aquisição do nitrogênio. E o que ele quer fazer? Ele quer comer para se fartar. Ele quer comer para passar mal. Ele quer ter comida estocada até estragar. E, na verdade, a alimentação é para manter o corpo saudável, para manter a gente em movimento, para poder cumprir com as obrigações para com Deus. Só que o homem, quando encarna, esquece disso e leva muito a sério essa necessidade de aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. Então ele está dizendo justamente isso. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, quer dizer, nós estamos mergulhados num oceano de nitrogênio. A gente respira. O nitrogênio é um dos componentes mais abundantes na atmosfera que a gente respira. Então, apesar da gente estar mergulhado nesse oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia. Então, a gente respira em média 1.000 litros de nitrogênio por dia. Não pode o homem, como nenhum ser vivo no planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Então, a gente não é evoluído ao ponto de conseguir captar esse nitrogênio através do ar que está disponível. A gente precisa do nitrogênio que está na fonte da nossa alimentação, nos alimentos sólidos, que vêm da terra, né? E da carne e da planta. Então, tanto dos vegetais quanto do animal, é tudo fonte de nitrogênio que a gente não consegue absorver do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida. Olha como é interessante isso, e vamos lembrar, quem lembra do capítulo do Nosso Lar que falou sobre a alimentação? Que esse vício do ser humano continua do lado de lá. Que o nosso lar passou por um processo
de readequação alimentar, porque os espíritos queriam continuar nas orgias alimentares mesmo no mundo espiritual. E aqui, o que ele está mostrando? Que de alguma maneira, com a evolução espiritual, a gente vai conseguir absorver cada vez menos alimento sólido e ter a sobrevivência. Então, lá no nosso lar, eles passaram por esse processo. Não falou que os espíritos da união divina, da elevação, do ministério da elevação, eles praticamente não precisam mais comer? E é a mesma coisa que está mostrando aqui. É que o processo ainda, no nosso corpo encarnado, não é possível. Não é possível para nenhum de nós. Mas o exagero é que é o problema. Como acontece com o oxigênio comum, a gente não consegue tirar o nitrogênio. O oxigênio, sim. As células conseguem absorver, vão para o pulmão e o oxigênio é utilizado. O nitrogênio, não. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando para o entretenimento da vida noutros seres. Quer dizer, as plantas conseguem tirar o nitrogênio do solo, fixar nelas e aí a gente come, comendo elas, ou comendo os animais que comem elas, a gente acaba ingerindo essa fonte de nitrogênio que nos é vital. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Então, olha que legal, que forma, né, de falar o que é uma indústria agropecuária. Todas as indústrias agropecuárias não são senão a representação de uma procura organizada e metódica por essa substância. Tudo que é produzido é alguém querendo tirar o nitrogênio e disponibilizar para a gente de alguma maneira diferente, mais elaborada, mais gostosa, mais atraente. Mas o que a gente precisa é só comer. É só manter o nosso organismo vivo. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Olha isso. O dia que o nosso corpo tiver capacidade de fixar 10 gramas de nitrogênio por dia, desses 1000 litros, a gente vai estar vivendo num paraíso espiritual aqui na Terra. Será que um dia, né, a humanidade vai conseguir descobrir uma forma que isso aconteça? Ou o nosso corpo vai estar adaptado dessa maneira? Olha que conceitos, né, da ciência que os espíritos passaram para a gente lá atrás, no século passado. E a gente vai descobrir isso daqui a alguns séculos, se a humanidade já vai estar apta para fazer isso ou não. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Então, agora, citando isso que a gente acabou de falar. Ainda no nosso lar, apesar de eles já estarem mais evoluídos nisso, eles ainda não estão aptos a essa fixação espontânea do que está no ar para que eles precisam de alguma substância. É mais fluídica? É. Mas eles ainda não conseguem através da respiração. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas. Quer dizer, o homem acaba atraindo ou indo atrás, como eu falei, das mais diversas formas de apresentação de gastronomia ou de absurdos, né? de apropriação indébita dessa natureza, só que ele quer satisfazer um desejo pessoal. Ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas.
Vamos fazer uma comparação discreta aqui, mas talvez o que não tenha sido essa pandemia, né? Se não originou-se o vírus do abuso, né? Da manipulação desses seres vivos lá, do pangolim e do morcego, que acabou trazendo as consequências que trouxeram para a nossa humanidade inteira. Então, como manipular ou como estar junto com a natureza, que é o grande mistério. Nós não sabemos ainda como fazer isso de maneira certa, né? Ajudemo-lo a compreender. Então é o que o Aniceto está pedindo para os espíritos. Vamos ajudar eles a entender, para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior. A valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Então a humanidade um dia vai aprender de se valer da companhia dos animais sem precisar exterminar eles, sem os recursos do extermínio. Nessa época, então quando for uma nova era realmente regenerada, né? Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Olha que sublime imaginar um mundo num futuro como esse que está sendo descrito e proposto. E eu, como eu falei, eu sou extremamente otimista, apesar das coisas que ainda acontecem. Desse século passado para hoje, quantas pessoas já não estão extremamente envolvidas com esse tipo de filosofia, né? De preocupação, de comer menos carne, de replantar, de cuidar da natureza, de preservar, cada vez mais. Então, isso é uma consciência que a humanidade vem adquirindo, apesar de muitos ainda não terem acordado para isso, mas que nós também ainda podemos contribuir para cada vez mais que isso cresça. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera. Então, olha isso. À medida que a humanidade for aprendendo a respeitar e a não querer destruir, porque muita gente fala, mas não tem como. A gente precisa de carne. A humanidade ainda precisa da carne para comer. Sim, ainda precisa. Mas à medida que a gente for conseguindo subir esses degraus, olha o que ele falou. Deus nos permitirá a solução em parte da fixação desse nitrogênio da atmosfera para o nosso corpo. Vai ser uma consequência, mas nós temos que dar o nosso passo primeiro. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. Porque é a mentalidade de muitos. Falam assim, é a lei da natureza, é assim. A planta lesa o solo, o animal extermina a planta, come, e o homem extermina o animal. Faz parte do ciclo, né? Mas nós temos como pensar que não é necessário esse roubo, né, esse extermínio, mas sim pensarmos que é um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Mais uma vez, Emmanuel não, André Luiz aqui, através do Aniceto, né, nos dando uma visão real do que acontece e ao mesmo tempo nos estimulando a lidar com isso com amor. Então, apesar de tudo isso que acontece de errado, não condenemos ninguém. Auxiliemos sempre. É essa a característica de um espírito que está envolvido, né, nos planos divinos, né, de Deus. A Assembleia
tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Quer dizer, todo mundo estava ouvindo tudo aquilo do Aniceto, impressionado. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próprias, como se estivesse a endereçar-lhes profundo pensamento de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras. Então, olha, imagine isso, ele terminou o que ele tinha para falar e olhou para a natureza que estava ao redor dele, né? Então, vejam isso, né? Os animais já chegaram antes, sentindo a vibração daquilo tudo que era um respeito à natureza, que o Aniceto já estava vibrando antes de colocar para fora, para explicar para eles. E aí ele fechou o evangelho, olhando para os pássaros, para os animais que estavam ali ao redor, e falou: observamos com o evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Então ele concorda que esses seres mais inferiores da criação, né, os animais, as plantas, têm sofrido abusos do Filho de Deus, né, dos filhos de Deus, que somos nós, os homens encarnados. Continuemos em auxílio delas. Então, vamos continuar tentando ajudar aos animais e as plantas e a natureza. Mas não nos percamos em vãs contendas. Então, só voltando mais uma vez no ponto principal disso tudo. É a realidade, mas com a ferramenta certa de lidar com o assunto. Não nos percamos em contendas vãs, né, vazias, que não dão em nada. Então, agressão, intolerância, só gera cada vez mais problema. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então, a espiritualidade, e isso é a espiritualidade. Imaginem Deus, imaginem o Cristo, imaginem os espíritos puros. Eles velam por todos nós. Eles velam pelos prejudicados e pelos que prejudicam. Eles velam pelos que choram e pelos que fazem chorar. Existe uma oração num desses livros da série do André Luiz que chama A Prece de Cerinto, que é um dos espíritos, que ele tinha já causado muita dor e muito sofrimento em muita gente, mas ele já estava se regenerando, né? E ele, se lembrando do estágio anterior dele, ele pede justamente pelos que ainda estavam também nas mesmas condições. Então, porque a gente não costuma lembrar de fazer uma oração impedido daqueles que são os causadores ainda dos maiores problemas na Terra. E eles são os maiores necessitados dessas nossas orações, dessas nossas intenções. E graças a Deus, eles são muito bem acompanhados, orientados pelo plano espiritual. É que a gente sabe que muitos deles, como ainda não despertaram, eles não conseguem essa modificação, ou a gente não vai ser ingênuo de esperar uma mudança, somente porque a gente compreende e tenta ajudar, né, com a nossa trajetória nova de compreensão. Mas vamos entender que Deus espera pela regeneração de todos, inclusive deles. Né? Porque no Evangelho também diz, né, que nenhuma ovelha vai ficar para trás. Nenhuma. Então, olha como o conceito de algumas religiões é totalmente equivocado, né? De que alguns vão padecer eternamente no fogo do inferno. Não existe isso. Deus é Pai de todos nós, né? Deus é Pai de todos e não vai esquecer de nenhum. Por isso dá uma nova chance, uma nova oportunidade de corrigir, de aprender, de fazer diferente. E aí terminamos esse capítulo. Eu não parei nem para perguntar se estava tudo bem para vocês, né? Agora eu vou falar. Diga. Desde que você começou o livro falando que a espiritualidade está lutando muito para ajudar os encarnados do que os desencarnados.
Mas há quantos anos que esse livro está escrito? Sim. Quantos livros que nós já estamos lutando para melhorar, inclusive com a alimentação, com a limpeza, com o lixo, com aquelas coisas que a gente já vê tanto. Nós temos sempre que pedir orações para ajudar e para a gente não ficar revoltado com nada. Mas nós estamos passando, já passamos essa grande fase de melhora, mas nós estamos vendo o quanto nós precisamos da nossa floresta. Sim, então isso já é uma consciência, né? Está sendo explorado. Então, nós temos só que pedir com as nossas orações para poder ajudar, que todos nós podemos colaborar um pouco com a nossa vibração. Pedir ajuda e fazer a nossa parte, né? É isso que é. Principalmente. Lutando sempre. Sim. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Então é isso, gente. Muito bonita. Mais uma lição linda, né? Muito bem. Dos mensageiros. Então tá ótimo. Eu sei que eu preciso evoluir muito ainda para poder ter, vamos dizer assim, empatia com essas pessoas que fazem coisas erradas, que afetam muita gente. Eu ainda não cheguei nesse patamar. Não, mas nenhum de nós, Thelma. Instintivamente, muitas vezes a gente tem essa reação, né? Mas a gente já tem que começar a identificar isso e buscar e enxergar como alguém que a gente pode ter feito igual no passado. Né? Não, eu nunca tinha pensado nisso. Então. A gente já pode ter passado por isso, já teve numa nova chance e estamos melhor porque alguém teve paciência com a gente lá atrás. Isso é verdade. Então é isso. Vamos aprendendo, seguindo, agradecendo, principalmente, né, pela bênção, como fala, da natureza e a bênção que nós temos de poder junto, né, até discutir essas ideias. Beleza, então ótima semana para todos. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos.